pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Elisama, professora de matemática, e na aula de hoje nós aprenderemos sobre notação científica. Então vamos lá, para que serve uma notação científica? Uma notação científica ela é muito usada em física, química, biologia, mas por que, professora, que é utilizado muito nessas disciplinas? Porque a notação científica ela serve para nós escrevermos números muito grandes ou então muito pequenos. Ou seja, ela serve para facilitar a escrita desses números. Vale ressaltar que para um número ele estar em notação científica, ele precisa ser um número maior que 1 e menor que 10. Então, vou dar um exemplo aqui pra gente. Vamos supor que nós temos esse número aqui, ó, 20.000. O número 20.000, nós precisamos escrever ele entre um número maior que 1 e menor que 10. E como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é nós identificarmos se esse número aqui tem vírgula. Ele tem vírgula? Não. Então, como ele não tem vírgula, vocês que já são os nossos alunos, vocês sabem que aqui no finalzinho do número tem uma vírgula escondida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos caminhar esta vírgula até chegar em um número que fique maior que 1 e menor que 10. Então, vamos pensar, ó. Quantas casas nós teremos que andar, ó? 1, 2, 3, 4. Vocês concordam comigo que a nossa vírgula vai ter que ficar aqui, no meio do 2 e do 0? Porque se ficasse aqui, ó, onde eu estou simbolizando, ficaria o número 20. E 20 é maior que 10 e nós não podemos ter. Lembre-se sempre que o nosso número tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Então, pensem comigo. Como que nós vamos ter que escrever este número? Esse número vai ficar assim, ó, 2 vezes 10, sempre em potência de 10, notação científica, tá bom? Agora, vamos ver quantas casas nós andamos. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, o nosso expoente vai ficar 4. Agora, vamos lá, ó, vamos ver um outro exemplo. Vamos fingir que nós temos assim, ó, 0,00354. Nós temos que escrever este número em um número maior que 1 e menor que 10. Nós teremos que deixar a nossa vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 5, vocês concordam? Porque se nós colocarmos a vírgula aqui, ó, vai ficar 35. 35 é maior que 10 e não pode. Então, vamos lá, ó. Nós teremos que andar uma casa, 2, 3 casas. Então, como que nós vamos escrever este número? Nós teremos que escrever assim, ó, 3,54 vezes 10. Então, ó, quantas casas nós andamos? 1, 2, 3. Nós andamos 3 casas. Só que agora tem um segredo. E eu vou te ensinar uma técnica para você nunca mais errar. Porque eu vejo que grande parte dos alunos, eles sentem muita dificuldade quando que deve colocar o expoente positivo ou quando que deve deixar ele negativo. E agora eu vou te ensinar uma charada muito legal. Pensem comigo, ó. Nós não caminhamos a vírgula nesse sentido aqui? Foi nesse sentido, certo? Quando nós andamos nesse sentido, qual é a operação que nós estamos fazendo? Isso, nós estamos fazendo o sinal de subtração. Então, pensem comigo. Todas as vezes que vocês andarem com a vírgula nesse sentido, o expoente sempre vai ficar negativo. Entenderam? Agora, vamos realizar mais um exemplo. Ó, vamos supor que nós temos 0,0000421. Mais uma vez, nós temos que escrever este número maior que 1 e menor que 10. Então, quantas casas nós teremos que andar? A nossa vírgula vai ter que ficar entre o 4 e o 2, certo? Porque tem que ficar um número maior que 1 e menor que 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Quantas casas nós teremos que andar? 4. Então, ó, vai ficar assim, ó, 4,21 vezes 10. Lembre-se comigo, aqui o expoente nós sabemos que é 4, porque nós tivemos que andar 4 casas. Só que agora, será que o expoente vai ficar positivo ou negativo? Isso vai ficar negativo. Mas por que negativo, professor? Eu ainda não consegui entender. Pensem comigo, nós não tivemos que andar com a vírgula nesse sentido? Quando nós andamos a vírgula nesse sentido aqui, ó, qual é a operação que está aqui? Isso é o sinal de menos. Nós fazemos o sinal de menos. Então, por isso que vai ficar assim, ó, 4,21 vezes 10 elevado a menos 4. Então, vamos lá, pessoal. Agora que nós já demos uma boa revisada, vamos iniciar a resolução dos nossos exercícios. Aqui nós temos 115,26. Então, como
que nós teremos que escrever este número? Nós teremos que escrever um número maior que 1 e menor que 10. Para esse número ficar maior que 1 e menor que 10, onde a vírgula vai ter que ficar? A nossa vírgula vai ter que ficar aqui. Então, como que nós vamos escrever esse número? Nós vamos escrever assim, ó, 1,1526 vezes 10. Agora, vamos ver, ó, a nossa vírgula, ela tá aqui no meio do 5 e do 2. Quantas casas ela teve que andar, ó? 1, 2. Ela teve que andar 2 casas. Então, nosso expoente aqui, ó, vai ficar 2. Professor, ele vai ficar positivo ou negativo? Vai ficar positivo, porque nós andamos com a vírgula nesse sentido aqui. Agora, vamos para o nosso outro exercício. Na letra B, nós temos 0,35. Esse número, ele vai ter que ficar um número maior que 1 e menor que 10. Para ficar um número maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula tem que ficar aqui, ó, entre o 3 e o 5. Para ficar entre o 3 e o 5, quantas casas ela teve que andar? Ó, teve que andar apenas uma casa. Então, como que vai ficar o nosso número em notação científica? Vai ficar assim, ó, 3,5 vezes 10. Agora que tá o segredo, muito cuidado. Nós não tivemos que andar com a nossa vírgula nesse sentido aqui, ó. Quando nós andamos nesse sentido, qual foi o sinal que nós fizemos? Isso, nós fizemos o sinal de menos. Então, o nosso expoente vai ficar negativo. E quantas casas nós andamos? Ó, nós não andamos apenas uma casa? Então, aqui vai ficar menos 1. Entenderam? Agora, vamos para a nossa letra C. Nós temos 2.000,73. Mais uma vez, nós temos que deixar esse número maior que 1 e menor que 10. Para ficar um número maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula tem que ficar aqui, ó, entre o 2 e o 0. Então, vamos ver quantas casas nós teremos que andar, ó. 1, 2, 3. Nós teremos que andar 3 casas para a esquerda. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 2,00073 vezes 10. Então, vamos recapitular. Quantas casas nós tivemos que andar? 1, 2, 3. 3 casas. O nosso expoente vai ficar positivo ou negativo? Positivo. E por que positivo, professora? Porque nós andamos com a vírgula nesse sentido aqui, ó. Foi nesse sentido que nós andamos com a vírgula. Então, por isso que fica positivo. Agora, nós temos o número 50.000. O número 50.000, ele vai ter que ficar um número maior que 1 e menor que 10. Para ficar um número maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula vai ter que ficar aqui, ó, entre o 5 e o 0. Então, nós podemos escrever assim, ó, 5,0000, tá? E depois eu vou mostrar uma outra possibilidade para vocês. Vezes 10. Agora, vamos ver quantas casas nós tivemos que andar. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Quantas casas nós tivemos que andar? 4 casas. Então, professor, o nosso expoente vai ficar positivo? Sim, vai ficar positivo porque nós andamos no sentido para esquerda. Se fosse para a direita, nós teremos que colocar o sinalzinho de menos. Mas como é o inverso, ó, como nós andamos a vírgula nesse sentido aqui, o expoente fica positivo. Vocês também devem saber que 5,0000 é a mesma coisa que nós escrevermos 5 vezes 10 elevado à quarta, certo? E por quê? Porque esses zeros que estão aqui, ó, eles não influenciam depois da vírgula. Na letra E, nós temos assim, 0,00048. Então, novamente, nós teremos que deixar esse número maior que 1 e menor que 10. Para ficar um número maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula terá que ficar entre o 4 e o 8. Para ficar entre o 4 e o 8, então vai ficar assim, ó, 4,8 vezes 10. Agora, vamos ver quantas casas nós tivemos que andar. Então, a nossa vírgula está aqui, ó. Então, nós teremos que andar 1, 2, 3, 4. 4 casas, certo? Só que reparem comigo. O sentido da nossa vírgula, nós mandamos nesse sentido aqui, ó. Qual foi essa operação que nós fizemos? Nós fizemos o sinalzinho de menos. Então, o nosso expoente aqui fica negativo. Então, vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, vamos para a letra F. Na letra F, nós temos 77,77. Mais uma vez, esse número tem que ficar maior que 1 e menor que 10. Para ficar maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula
aqui, ó, entre esse 7 e esse 7. Então, vai ficar assim, ó, 7,777 vezes 10. Sempre, gente, em notação científica é sempre a base aqui, sempre vai ser 10, tá bom? Agora, vamos ver quantas casas nós tivemos que andar. A nossa vírgula tá aqui, ó, certo? Então, quantas casas ela teve que andar? Apenas uma. Então, vai ficar assim, ó, 7,777 vezes 10 elevado a 1. Ou melhor, se nós quisermos colocar esse 1, tudo bem. Mas se nós também não quisermos, não tem problema. Agora, vamos lá. Na letra G, nós temos 301. Então, nós temos que escrever esse número maior que 1 e menor que 10. Para deixar esse número maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula tem que ficar entre o 3 e o 0. Mas, professora, eu estou reparando que esse número aqui ele não tem vírgula. Então, vocês já sabem que quando não tem vírgula, onde que está a nossa vírgula? Isso, a nossa vírgula está escondida aqui no último número. Então, vamos lá, ó. Como é que vai ficar a escrita desse número? Vai ficar assim, ó, 3,01 vezes 10. Agora, vamos ver quantas casas a nossa vírgula teve que andar. A nossa vírgula está aqui escondidinha. Então, vamos lá, ó. 1, 2. Quantas casas nós tivemos que andar? 2. Então, vamos colocar o expoente 2 aqui. Vai ficar positivo ou negativo? Positivo. E por que positivo, professora? Porque nós andamos com a vírgula nesse sentido aqui, ó. Agora, vamos lá. Nós temos, na letra H, 0,1394. Esse número, nós vamos ter que deixar um número maior que 1 e menor que 10. Para ficar um número maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula vai ter que ficar entre 1 e o 3. Vai ter que ficar aqui. Então, como que vai ficar a escrita? Vai ficar assim, ó, 1,394 vezes 10. Agora, vamos ver quantas casas a nossa vírgula teve que andar. A nossa vírgula está aqui. Então, quantas casas ela vai ter que andar para ficar aqui? Ela só vai ter que andar uma casa. Então, vai ficar 10 elevado a 1. Só que reparem comigo, o sentido da nossa vírgula foi assim, ó, não foi? Não foi nesse sentido? Então, o nosso expoente fica negativo. Agora, nós temos esse número aqui. Para ele ficar um número maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula vai ter que ficar aqui, ó, entre o 9 e o 0. Como que nós podemos escrever isso? Nós podemos escrever da seguinte forma. Nós podemos colocar assim, 9 vezes 10. Agora, vamos ver a quantidade de casa que essa vírgula vai ter que andar. Como vocês já sabem, esse número não tem vírgula. Então, vocês já sabem que quando não tem vírgula, onde que está a nossa vírgula? Isso, está escondidinha aqui atrás. Então, vamos ver quantas casas vai ter que andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas casas a nossa vírgula teve que andar? 8. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 8. E o 8 fica positivo ou negativo? Fica positivo. E por que positivo? Porque nós andamos, ó, a vírgula nesse sentido aqui, sentido para a esquerda. Agora, vamos lá para o nosso último exercício da nossa aula de hoje. Nós temos 0,00000000003. Esse número vai ter que ficar um número maior que 1 e menor que 10. Para ficar maior que 1 e menor que 10, a nossa vírgula vai ter que ficar aqui atrás do 3. Então, como que vai ficar essa escrita? Vai ficar assim, ó, 3 vezes 10. Agora, vamos ver quantas casas a nossa vírgula vai ter que andar. A nossa vírgula está aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ter que andar 11 casas. Só que reparem comigo, qual foi o sentido da nossa vírgula? A nossa vírgula andou nesse sentido aqui. Então, todas as vezes que anda nesse sentido, qual é o sinal que nós fazemos? Ó, qual é a operação? Sinalzinho de menos. Então, o nosso expoente aqui, ó, fica negativo. Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo, que esta aula tenha te ajudado, tenha esclarecido as suas dúvidas. Mas se porventura ficou alguma dúvida ou alguma passagem que eu tenha feito e vocês não tenham entendido, deixe aqui nos comentários que, na medida do possível, nós estaremos respondendo a todos vocês. Aproveita esta oportunidade, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho de notificações.
Desta forma, sempre que nós postarmos qualquer vídeo, você sempre será notificado. E claro, não poderia deixar de mencionar aqui o nosso Instagram. Nos seguem lá, gente, Araújinhas em Dobro, tudo junto. Tenho certeza de que vocês vão gostar. Lá tem desafios, tem vídeos, tem enquete. Tá super bacana. Ó, um super beijo a cada um de vocês. Muito obrigada por terem nos assistido. Fiquem todos com Deus. Se cuidem e nós aguardamos vocês para as nossas próximas aulas.